Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Estamos começando mais um We That Podcast para você que nos ouve em diversos aplicativos. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no iTunes, enfim. Qualquer ferro de passar roupa você encontra o We That Podcast. E hoje, para um podcast mais do que especial, como você já pode acompanhar no título desse podcast, nós iremos discutir o grande deus de nossa franquia, Drew Brees. Mas que, como toda pessoa humana, apesar de ser considerado um deus, chega uma hora que a idade começa a pegar. Será que Drew Brees começou a ter a sua idade pegando no New Orleans Saints? A gente vai discutir isso nesse podcast que começa agora. We That, escalação. E apresentando a galera que fará esse podcast conosco, começando sempre com ela. Tudo bem, Jé? Tudo bem, galera? Tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais um dia para falar, né, e com convidado especial, para falar de um jogadorzinho que a gente curte pra caramba. Estamos também com o Igor. E aí, galera, tudo bom? Sou ansioso por este podcast que a gente vem comentando desde o final do ano passado. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso querido Brees. E estamos com o Marcelo. Pai, tudo bem, pai? Salve, rapaziada. Boa noite aí, galera. De volta, depois de um longo e tenebroso inverno. E vamos falar sobre o nosso The Best One, o maior de todos os tempos da franquia. We That, estrela móvel. E como já falamos, temos também convidado especial. Ele que é analista de futebol no canal Zona FA, já foi comentarista do Esporte Interativo, coordenador do scouting do Vasco Almirantes e o treinador de quarterbacks do Brasil Onças Sub-20. Pelo menos é tudo isso que está falando no Twitter dele. Provavelmente é muito mais coisa do que isso. O Pedro Pinto, PP, mais uma vez aceitando o nosso convite para participar do We That Podcast, vindo lá do canal Zona FA. Muito obrigado, de coração, PP, por ter participado, por participar conosco desse podcast. Olha, eu que agradeço vocês, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso poder falar do Drew Brees, eu sou muito fã, mas aproveitando aqui essa minha primeira fala no episódio de hoje, e dizer que eu estava redondamente enganado no ano passado, dizendo que o Saints estava aí um ano, talvez 2, de estar um time pronto, e calou minha boca na temporada passada, e por um lance que eu não vou nem citar sobre, porque se irritou, por favor. Me irritou, imagino vocês. Por um lance muito infeliz, não esteve no Super Bowl da temporada. Because of the anticipation of history. We didn't know that they would head to the field this early, but it's been that kind of a first half for Brees, who has 166 yards and finds himself now only 35 yards away from becoming the NFL's all-time leading passer in yardage, the ultimate passing record. So the family's on the field in anticipation of celebration. Will we get it here before halftime? Incredible. Brees, wide open, and Smith, what a way to do it! A 62-yard touchdown pass. I love you, bro. I love you, bro. I love you, buddy. Hey, I love you guys so much. Hey, you're gonna accomplish anything in life you're willing to work for, right? I love you, boys. I love you. Thank you, coach. Come on, let's go win the game, guys. Come on. Aliás, antes da gente falar do Drew Brees, o ano passado a gente fez um podcast, né, Pepe, antes da temporada, fazendo uma previsão, e a gente começou bem pra cacete, né, porque todo mundo falou, a gente vai atropelar o Buccaneers, imagina, não vai dar nada, vai ser uma surra porque o Brees estava inspirado. Doce ilusão. Mostra que nosso lado mãe de Ná não anda muito bom, não. Mas
se é difícil falar do futuro, falar do passado é um pouquinho mais fácil. E assim, antes da gente começar a debater Drew Brees, é importante a gente ressaltar, e acho que não há dúvidas disso. Drew Brees é o maior jogador da história do Saints. Não sei se eu estou exagerando, se alguém achar que eu estou exagerando, me corrija, mas eu coloco ele como, sei lá, top 3 da história da NFL. Acho que ele tá num patamar de Peyton Manning, num patamar de Tom Brady. E aí, lógico que vai ter uma discussão muito grande, mas não é nenhum absurdo ele estar entre os 3 maiores da história da liga. Mas, como acontece com todo mundo, a idade sempre chega. Você perguntar pro pai, que é nosso ancião, nosso representante dos ENTA, ele sabe que quando tinha 20 anos, o vigor físico era muito maior do que agora, que tem 40 e quanto, pai? 39, pô. Não, então, ele que já tem 40 e 39 anos, ele já sabe que o vigor já não é mais o mesmo. Meu Deus. Tá longe de ser o mesmo. E aí eu vou jogar na roda pra gente começar a discutir. Drew Brees está velho? Tá, né? Tá, porém depende. 41 anos, tá velho. Tá, porém depende. Pra mim acho que ele tá velho também. É aquela coisa. A idade do quarterback, antigamente você via o número 35 ou 34 que fosse, já assustava um pouco, né? O pessoal já olhava e falava, não, ele tá mais perto do final da carreira, daqui a pouco ele não aguenta mais jogar. Enquanto a gente vê aí o Drew Brees e o Tom Brady, Drew Brees entrando nessa temporada agora já com 40 anos, né? Jogando muito bem. E fica aquele pensamento, né? Lá no fundo da mente, né? De qual vai ser o momento que vai ter a queda de rendimento, qual vai ser o momento em que, de repente, o aproveitamento dentro de campo não será mais o mesmo, mas focando já nisso, um número que me chamou muita atenção na temporada, com relação ao Drew Brees, especialmente acho que em relação à idade dele, né? Acho que o Saints soube utilizar muito bem o jogo corrido com o Mark Ingram e Alvin Kamara, e o Drew Brees teve 489 passes lançados na regular season. A última vez que o Drew Brees teve menos de 500 passes tentados, ele não era nem quarterback do Saints. Ele era quarterback do San Diego Chargers em 2004, que ele passou para 400 passes exatos. De lá para cá, o número mais baixo foi no primeiro ano dele com o Saints. Perdão, no último ano dele com o Chargers. 500 passes tentados. No ano anterior foram 400. Com o Saints, o número mais baixo foi 514 passes tentados em 2009. Então, acho que esse já foi um indício aí de que o próprio Saints já identifica que a idade dele pode ser algo que pode atrapalhar em breve, e já estão botando, como o pessoal que gosta de beisebol diz, num pitch count, né? Tentando minimizar a quantidade de passes tentados ao longo da temporada. E aí a gente vai entrar na discussão, aquela discussão do biscoito, né? Se ele é mais caro porque é fresquinho, ou se ele é fresquinho porque ele é mais caro. Quando o Saints ele vai para começar a focar no jogo corrido, e isso teve antes da chegada do Kamara, né? A gente já tinha uma ideia de reforçar o jogo corrido e tal. A sensação que passa é que o jogo corrido foi fortalecido porque sabíamos que não dava mais para depender apenas de Drew Brees. Mas, ao mesmo tempo, o jogo corrido ele só ganha mais espaço a partir do momento que ele começa a dar resultado, né? Porque o ano passado, antes de 2018, né, em 2017, já havia uma tentativa de ter um equilíbrio maior, e no fim o Saints foi aquele ataque menos vertical do que era antes, mas focando muito em passe lateral, em passe para running back, etc. E esse ano que o jogo corrido foi um jogo corrido, assim, maravilhoso, que sustentou o ataque durante várias vezes. Então, aí fica aquela dúvida. Quando precisar, Brees vai estar lá? Cara, não sei de vocês, mas pensando se ele vai estar presente em determinado momento, eu acho que, de novo, voltamos a esse assunto de tentar controlar a quantidade de passes que ele vai ter ao longo da temporada. Acho que tentar se apoiar muito em cima dele, fazer com que ele carregue sozinho o ataque, como ele fez durante muito tempo, não é algo que dá mais para esperar dele. É claro que não estou em nenhum momento dizendo aqui que o Drew Brees está jogando mal, muito pelo contrário. A gente até falou aqui em off, né, antes do programa, que até ele ter a queda de rendimento pro final da temporada, ele era meu voto para MVP, porque se você tira Patrick Mahomes da equação Kansas City Chiefs e tira Drew Brees da equação New Orleans Saints, a queda em rendimento
na minha opinião pelo menos, seria mais brusca no Saints do que no Chiefs. Então, esse foi o motivo, até um determinado momento, antes da queda de desempenho, para o meu voto, caso eu votasse, ser no Drew Brees para MVP da temporada. Mas eu acredito realmente nisso, que uma contagem da utilização dele, né, dos passes tentados ao longo da temporada, pode ser uma solução para o Drew Brees continuar sendo muito eficiente. E acho que esse equilíbrio, né, que falamos agora há pouco, com o jogo terrestre é algo que tem que continuar. Se for analisar a temporada que ele estava fazendo até o jogo contra o Cowboys, é o que o PP falou. Na minha visão, não tinha ninguém melhor que ele. Falava-se muito do Gurley, falava-se muito do Mahomes, mas a temporada que o Brees vinha fazendo até aquele jogo é um negócio espetacular. Se você for pegar as atuações dele no jogo do recorde, que é o jogo contra o Redskins, o próprio jogo contra o Rams, onde o Rams vinha detonando todo mundo, e o primeiro tempo daquele jogo, o Saints passou o carro nos caras. A atuação dele no jogo contra o Falcons, que ele ganhou o jogo, né? Na verdade, ele teve, se eu não me engano, foram 6 ou 7 winning games, né, na temporada passada, né? E um deles foi esse jogo contra o Falcons. O que ele fez aquele dia foi um negócio espetacular. E assim, acho que até pela idade, eu não sei, as defesas terem estudado melhor o comportamento do ataque do Saints, muitas vezes também a falta de criatividade, o Sean Payton, as chamadas, tudo isso acho que contribuiu do meio para o final da temporada regular ali com a queda. Talvez até a própria questão física dele, o cara não aguenta jogar no nível que ele estava jogando os 16 jogos da temporada regular. Sei lá, mas é difícil. Você pega a temporada mesmo, você consegue dividir ela. Você olhando o Brees, no caso, você consegue dividir a temporada em 2 momentos, né? O pré-Dallas Cowboys e o pós-Dallas Cowboys, né? E para mim, depois do jogo contra o Cowboys, ele teve 1 ou 2 jogos bons só. Esse número que você falou do Game Winning Drives aí foi o maior número da carreira dele. 7 Game Winning Drives na temporada. Jogos. E desses 7 Game Winning Drives, 6 foram fourth quarter comebacks. Então, nesse quesito clutch, se formos analisar apenas esse detalhe, né, de comeback drives, foi o número mais alto da carreira dele numa temporada só. Então, eu tava lendo um pouquinho sobre as estatísticas dos Saints, principalmente do jogo do Bucks pra frente, nas semanas 10, 17. Há uma clara queda de rendimento do Brees e do ataque em geral. Eu acho que são 2 fatores interessantes. Eu acho que houve um cansaço e um relaxamento até pela situação que o Saints encontrava, além das lesões, muitas lesões na linha ofensiva. A linha ofensiva do Saints, que era uma das melhores da liga, começou com uma queda vertiginosa, muito pelas lesões nos tackles, né? Tanto o Armstead quanto o Ramczyk se machucaram. A gente teve muitos problemas dali pra frente, e talvez foi uma sequência que pegou mais pesado assim, para nossa linha ofensiva, e o nosso jogo corrido também não foi tão bom, e consequentemente o Brees foi mais pressionado, e acho que tudo acabou contribuindo. Eu estava lendo uma estatística aqui interessante, que é do Football Outsiders, eles chamam de DVOA, que é uma estatística que mede a eficiência do jogador, basicamente. Realmente o Brees tem uma queda do meio para o fim da temporada, mas não é uma grande queda comparado com outros jogadores. Por exemplo, o Matt Ryan teve quedas maiores, o Mahomes teve quedas maiores nessa estatística de eficiência, e o que não significa que ele possa vir a ter uma temporada ruim. O cara que trouxe, eu vou pegar o nome dele aqui rapidinho, ele também trouxe que, por exemplo, o Peyton Manning em 2014 teve uma queda ruim, teve uma queda até que grande, caiu 31% nessa estatística. Só que aí ele vem em 2015 e faz uma temporada fantástica. Então, assim, falar essa questão da idade, comparar é muito complicado, porque você tem que esperar ver o cara em campo novamente para poder analisar com calma a situação dele. Eu fiquei muito... Talvez o que mais me assustou com o Brees não foram o final da temporada regular, mas foi os jogos, principalmente o jogo contra o Eagles nos playoffs. Aquele jogo, acho que todo mundo ficou, meu Deus, o que tá acontecendo, né? O Saints começa muito mal aquele jogo,
todo mundo muito preocupado e uns passes estranhos, algumas coisas que a gente não conseguia entender que estavam acontecendo, e talvez foi isso que me chama a atenção. Eu acho que força no braço, as questões vão cair. A minha questão com o Breeze é se ele tiver a cabeça no lugar. O Sean Payton vai adaptar esse ataque pro Breeze. A linha ofensiva voltou, deve estar... voltou quase completa, né? A gente só pensar que, é claro, a perca grande do center, que faz bastante diferença, mas você tem 4 dos 5 jogadores de volta. Você tem o Camara, você tem o Michael Thomas, que provavelmente vai estar de contrato novo. Você tem o Camara, que a gente sempre espera, ele não caiu nem um pouco de rendimento nos últimos anos. É um ataque que vai se adaptando, a gente já viu isso, e como o PP falou, os números de passes diminuíram. E eu acho que isso deve ser uma tendência desse time para poder fazer com que o Breeze brilhe quando o time precisa dele. Tentar ter drives mais longos, um jogo mais de ground and pound, né, se for levar para um MMA, um jogo mais não de tentar atacar direto, para poder ter o Breeze na hora certa. A gente não pode gastar tudo dele durante essa temporada, porque se isso acontecer, eu tenho medo de acontecer o que aconteceu na temporada passada. O final da temporada ser mais preocupante, e conforme a idade vai avançando, isso se torna mais difícil o rendimento do jogador se manter, né? Igual a gente falou no começo, óbvio que ele tá velho para um atleta, né? Para uma pessoa com uma vida regular, até que ele está com uma idade normal, digamos assim, mas para um atleta de alto rendimento ele acho que é 13 anos, ele tem 13 anos a mais que a média atual da NFL, então, tipo, o cara já é um dos poucos veteranos, né, que ainda tá jogando na NFL. E algo interessante que eu tava lendo é que ele foi o terceiro, ano passado, ganhando do Ravens, né? Foi o terceiro quarterback. A gente até falou durante o nosso podcast, é o terceiro ou quarto quarterback a conseguir ganhar de todos os times da liga. Então isso mostra o quão longínqua é a carreira dele na NFL, né? Principalmente com o Saints. E sei lá, falando do ano passado, ele só não foi MVP porque, igual a gente tava falando, os últimos 6 jogos dele não foram os melhores, assim. Ele só foi jogar bem mesmo, igual o Igor falou, lá contra o Eagles, né, na pós-temporada. E no jogo contra o Rams, a situação foi meio complicada. A gente precisava dele, mas parecia que tinha uma hora que não dava. Eu tô vendo uma estatística aqui, a de jardas dele por jogo, e aí tem um ponto aqui que me chamou a atenção. A gente fala muito dessa queda de rendimento do Breeze, principalmente na fase final da temporada, e os números meio que refletem isso, né? Você pegar os jogos contra Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers e Pittsburgh Steelers, né, que o Saints ganhou os 3 depois de perder pro Dallas Cowboys, o Breeze lançou contra o Tampa Bay 31 bolas, contra o Carolina 35, contra o Steelers 39, contra o Tampa Bay teve 77% de aproveitamento, contra o Carolina e o Pittsburgh ficou abaixo de 70%. E as jardas, só contra o Pittsburgh ele rompeu as 300 jardas, contra o Tampa Bay e Carolina ele passou só para 201 e 203. E aí a gente fica com essa sensação de que há uma queda de rendimento grande do Drew Brees nessas últimas partidas. Mas o que me chamou a atenção é que na semana, não vou saber direito, semana 8, quando o Saints vence o Minnesota Vikings por 30-20 na temporada regular, o Saints vence o jogo com o Drew Brees lançando para 120 jardas. Foram 18 passes completos de 23 tentados, aproveitamento de 78,3%, um touchdown, uma interceptação e 120 jardas apenas para Drew Brees. E aí entra de novo naquilo que a gente falou do jogo corrido. Será que o Drew Brees já deu sinal durante toda a temporada de que não aguentaria? E o que salvou o Saints foi o jogo corrido, foi a boa ação da defesa que cresceu muito de rendimento, a partir principalmente da quarta, quinta semana, né, que a equipe encaixou de novo a defesa. Ou será que de fato é algo que cansou no fim da temporada do Brees? Cara, você pode olhar por duas perspectivas isso aí. Você pode olhar pela metade cheia do copo e pela metade vazia, certo? O pessimista vai falar que ele caiu de rendimento, que ele tá velho, que ele tem que parar.
E a gente ouve muito isso no dia a dia quando a gente entra no assunto do Drew Brees. Tô errado? Não. Mas a minha análise ela é o oposto disso. Eu acho que não só na temporada passada, a temporada retrasada, e os últimos drafts mostram isso. O time tem investido muito em defesa, o time tem investido muito em linha ofensiva, e também running backs. A gente trouxe o Peterson, não deu certo. Por sorte, o Camara deu muito certo e hoje ele é talvez um top 3 da liga, ou top 5. E o time tem utilizado muito mais o jogo corrido. Se você for olhar em números, o Brees teve 266 jardas por jogo na temporada passada, e na temporada retrasada ele teve 271. Ou seja, a redução de jardas por jogo, ou a redução do jogo aéreo, você ter um ataque mais balanceado, já era uma tendência. Se você for pegar as temporadas passadas, eu estou analisando aqui, a gente tem temporadas do Brees com quase 700 passes tentados. Naquela época que a gente tinha uma defesa terrível e que a gente dependia 110% do Brees para ganhar nossos jogos. Eu acho que hoje não é assim. A comissão técnica, o Sean Payton, acho que tem muito mérito em enxergar esse tipo de coisa e balancear mais o ataque. A gente foi campeão do Super Bowl, a gente ganhou o Super Bowl com ataque balanceado. Temporada 2009 ele não teve 300 jardas por jogo. E ainda assim, ele teve um aproveitamento de passe de 74,4% maior da carreira, e recorde na liga, mais uma vez. Terminou a temporada com 35 touchdowns. 35? É isso? Não, 32 touchdowns e 5 interceptações. Até a semana 9 ou semana 10, se eu não me engano, ele não tinha tido nenhuma interceptação, ou tinha tido só contra o Vikings, né? Então, pode ter jogado mal no final da temporada. Eu fiquei puto com aquela última jogada dele no overtime contra o Rams, mas não tem o que falar. Os números estão aí, eles não mentem. Então, assim, a minha análise é essa. Eu prefiro enxergar pela metade cheia do copo, de que o time está mudando essa tendência e deixando de usar um pouco o jogo aéreo, porque a gente não sabe quantas temporadas mais ele joga, se ele vai jogar só essa, se ele joga essa e a próxima e aí acabou, e a franquia vai precisar sobreviver sem o Brees. E se você pegar a quantidade de jardas corridas do Saints, jogo a jogo, foram apenas 1, 2, 3, 4, 5 jogos na temporada regular dos 16 em que o Saints ficou com menos de 100 jardas corridas na partida. Foi na estreia contra o Buccaneers, em que o Brees lançou 432 jardas. Depois contra o Browns, contra o Redskins, que foi 98, dá para considerar 100, contra o Cowboys e contra o Steelers. Mas quando a gente fala que a queda de rendimento do Brees passa também por um problema de jogo corrido do Saints, nos números isso não se prova. Porque, por exemplo, no jogo contra o Carolina Panthers, em que o Saints lança só nos 191 jardas, corre para 155. No jogo contra o Philadelphia Eagles, que a gente mesmo citou, dessa dificuldade do Drew Brees em acertar alguns passes, o Saints correu para 137 jardas. Então o jogo corrido estava entrando. E aí a gente entra para outro aspecto, que até o próprio pai falou, e eu queria que você falasse, Pepe, um pouquinho sobre isso, que é em relação ao Sean Payton. O Sean Payton é conhecidamente um técnico agressivo, não sei se um dos mais agressivos da NFL, mas um cara que faz um onside kick na volta do halftime no Super Bowl merece estar na lista dos head coaches mais agressivos da liga, né? Ele sempre foi um cara agressivo e vertical. O Saints sempre foi um time extremamente vertical, ainda mais quando tinha time Graham. Ele tem capacidade para mudar o estilo de ataque do Saints, e mais, na hora do vamos ver, esse lado agressivo dele vai dar espaço para um coach que vai parar e pensar, olha, eu preciso correr com a bola? Cara, essa pode ser a pergunta-chave. Pode ser a pergunta-chave pelo seguinte: eu acredito que o Sean Payton tenha essa capacidade de se adaptar, de talvez não abandonar completamente o jogo vertical, porque isso é uma característica dele, do próprio ataque, mas tentar tornar esse jogo um pouco mais horizontal, tentar se apoiar
cada vez mais no jogo terrestre e entender que o Drew Brees, bem ou mal, a idade vai chegando, as limitações vão aparecendo. Eu acredito que ele tem essa capacidade, sim, especialmente, eu não lembro qual foi a matéria que eu li, se eu não me engano foi do Peter King, que ele passou, acho que uma semana com o Saints, ou alguns dias com o Saints, acompanhando reuniões do Sean Payton, com o Drew Brees e tudo mais, vendo como eles se preparam. E o Sean Payton, ele é muito aberto às opiniões do Brees. Ele escuta muito bem, inclui as opiniões do Brees no game plan, retira o que o Brees não gosta, coloca algo que de repente ele não achava interessante, mas o Brees acredita que funcionaria na partida. Então é um trabalho que os dois têm em conjunto que funciona muito bem. Se o Drew Brees também entender que talvez o jogo vertical dele não seja mais o mesmo, talvez ele esteja tendo essa queda em produção, que ele tem que buscar algo um pouco mais horizontal, o Sean Payton vai ouvir. A questão é, quando o jogo for apertar, quando ele estiver ali no calor do momento, que é uma questão que atrapalha muitos coaches. Não são os coaches que têm menos experiência, não. Os de grande experiência também, às vezes, na hora da pressão, no momento que tem que tomar uma decisão um pouco mais ousada, acaba ousando um pouco demais numa situação em que o time não pode fazer isso, né? Não tem qualidade para fazer isso. Então a gente sabe, como você mesmo disse agora há pouco, um cara que começa o segundo tempo de um Super Bowl com um onside kick é um dos caras que mais gosta de arriscar na história da NFL. Isso é uma coisa sem sombra de dúvida. Agora, eu acho que tem sim essa capacidade de adaptar, ele tem conhecimento do esporte suficiente, ele é inteligente o suficiente, ele desenvolveu um sistema bom o suficiente para fazer isso. Agora, resta mesmo saber se ele vai manter esse foco ao longo do jogo. Se ele vai, em determinados momentos onde não precisa, tentar arriscar algo em profundidade, sendo que o Brees não está acostumado ou não entrou num ritmo para fazer isso. Isso é uma coisa, às vezes, que passa batido quando se pensa de um quarterback. É claro que você, tendo um quarterback que gosta de arriscar em profundidade, é bom nisso, ajuda muito. Mas você tem que estar no ritmo para isso, ele tem que estar se sentindo bem na partida. Se você está jogando um jogo horizontal sem parar e solta um passe em profundidade do nada, sem que o quarterback esteja preparado para isso, sem que o quarterback esteja no flow da partida, né, para isso, pode não funcionar. É uma coisa que não é só chamar que vai encaixar de qualquer forma. Então, de novo, minha resposta para essa pergunta é que eu acredito que vai funcionar sim, acredito que possa funcionar, mas os dois, tanto o Payton quanto o Brees, tem que ter essa calma, especialmente na hora de fazer game plan das partidas, de entender uma possível limitação do Brees, especialmente chegando na reta final da temporada. E me corrija se eu estiver errado, Igor, mas em 2018, principalmente o Sean Payton, não soube lidar com isso, né? Você pegar, por exemplo, o próprio jogo contra o Rams, em que, lógico, teve a questão da arbitragem, etc., no quarto, o Saints abandona o jogo corrido que estava entrando. Aquele jogo, eu critiquei bastante esse jogo, né, se vocês lembrarem, por conta dessa situação. E o estranho é que na verdade nesse jogo, principalmente o ataque, o jogo corrido não entrou, né, tanto que o Mark Ingram, que foi o melhor corredor, teve 30 e poucas jardas. Mas o Saints abandonou algumas questões que estavam funcionando, como trabalhar a bola com Camara, trabalhar umas situações curtas, e estavam entrando durante o jogo, passes curtos, trabalhando Camara no meio do campo, em cima do linebacker. A própria utilização do Tyson Hill, que funcionou muito durante a temporada, a gente não usou contra o Rams. E teve um problema muito grande pra mim contra o Rams, porque você tem o Aaron Donald, que todo jogo joga bem, e o Ndamukong Suh fez a melhor partida dele na temporada. E aí o Saints teve muitos problemas para correr pelo meio da linha. A gente tinha os dois tackles meio baleados. Então tanto que o próprio Dante Fowler Jr., né, que faz também a partida da vida dele contra o Saints, conseguiu aparecer. O jogo corrido entrou muito pouco, mas o Saints abandona algumas situações interessantes dentro do jogo. E é estranho porque o Sean Payton, por exemplo, no jogo contra Baltimore, é um jogo difícil, num lugar hostil, e que o Saints insiste em correr com a bola, mesmo talvez não tendo tanto sucesso. Então, assim, a capacidade do Sean Payton entender o que ele precisa naquele jogo, ele teve. Por exemplo, aí você pega o time do Baltimore no último quarto daquele jogo, o time do Baltimore tá exausto. Então, assim, eu acho que é muito isso que o Pepe falou, a cabeça de entender o momento que eles se encontram, entende? E é muito mais fácil você ter essa cabeça no lugar numa situação de
começo de temporada do que ter no jogo eliminatório em que o ataque tem dificuldades para entrar, que pouca coisa funciona, que as coisas não andam. Eu acho que o Sean Payton tem essa capacidade, eu espero que o Brees também entenda. Porque assim, o Brees tem que entender que ele não vai poder ficar tentando salvar o Saints toda hora, que o time vai ter que ser mais pragmático, que você vai ter que confiar na defesa às vezes, sabe? É claro que não é para abandonar e chutar, tá numa 4-1 no campo de ataque, perdendo o jogo, você vai chutar um punch, não é essa situação. Mas assim, entender que você não precisa a todo momento fazer o touchdown, a todo momento ganhar o jogo, é tentar ir ganhando o jogo aos poucos. Não dá, às vezes não vai dar pra ganhar de uma vez, às vezes o time vai ter que ter mais calma. Eu gostei que o time se adaptou contra o Eagles, por exemplo, e conseguiu chegar, e aí a defesa apareceu. Contra o Rams também foi uma situação, o time jogou relativamente mal, mas foi um jogo complicadíssimo, né, em muitos sentidos, contra um time muito forte. E é só lembrar que a gente teve uma falta de estar na final da NFL. Então assim, por mais que tudo que aconteceu, esse time tava indo bem, tava chegando. Era um jogo que ia ser decidido por uma bola, por 3 pontos, por 4 pontos, por uma posse de bola de diferença. Então, eu acho que essa capacidade está lá. Eu tenho minhas ressalvas e minhas preocupações contra o grupo de jogadores que o Saints tem, tirando o Michael Thomas e o Kamara, que foi, pra mim, pesou no ano passado, em alguns momentos. Mas essa cabeça do Sean Payton, eu acho que ano passado a gente conseguiu ver bastante disso em alguns jogos. O jogo contra o Bengals, por exemplo, ele podia ter dado a bola pro Brees fazer 600 jardas, porque tudo funcionava contra o Bengals. Ele manteve o jogo corrido, deixou tranquilo, manteve isso funcionando. Bom, é melhor eu gastar aqui o Kamara e o Ingram, já que eu tenho os dois, eu posso usar os dois, eu vou gastar os dois. A gente roda, ganha esse jogo tranquilamente e beleza. Sabe? Então eu vi isso durante a temporada, essa capacidade de adaptação. Eu quero que em momentos críticos não aconteça o que aconteceu com o Rams, mas como eu disse, foi um jogo muito próximo, então é difícil analisar essa situação porque era um jogo de uma posse de bola. Então, por mais que tenha acontecido os erros, o time não tenha evoluído tão bem, o Saints jogou a ponto de estar na final da NFL. Todo mundo sabe disso. E aí, Gé? Dá pra confiar no Sean Payton? Olha, dá, porém depende. O problema do Sean Payton é que ele viu que a opção, ano passado a gente falou bastante, de usar o Tyson Hill como uma arma, mas a hora que as defesas da NFL leram isso, ele meio que ficou o Sean Payton ficou meio perdido, sabe? E também a falta de opção pro Brees. A gente fala que a gente tava falando até agora que caiu, né? Ele caiu de rendimento. Mas a gente tem que lembrar que o Brees só tinha um recebedor de confiança, que é o... Desculpa, minha voz tá horrorosa. Que é o Michael Thomas, e o Ted Ginn, quem teoricamente deveria ser o cara ali pra ajudar, também deu uma... Ele machucou e não jogou. E o Payton... Ele é muito teimoso, cara. Não sei o que acontece. Igual o Igor falou, contra o Bengals tava tudo entrando, mas ele, sei lá, ficou... Não sei o que acontece. E tinha hora na temporada, teve alguns jogos na temporada que a gente precisava de algo a mais, tanto do Payton como do Brees. E faltou esse algo a mais. Parecia que o Sean Payton tava meio perdido com as coisas. Vamos ver esse ano, né? Com que humor ele vai estar esse ano, se o Brees vai ter mais opções, tanto o Brees quanto o Saints vão ter mais opções de ataque. Quem sabe ele não dá uma variada no playbook esse ano. E pra gente encerrar o assunto, agora eu não quero ninguém em cima do muro, hein? E vou deixar o convidado por último, porque eu sei que senão todo mundo vai atrás do convidado. Vão ser 2 perguntas, porque cada um vai responder. Primeiro, o motivo pelo qual o Saints teve uma queda de rendimento ofensiva no fim da temporada. Bem objetivo, a gente vai passar por todo mundo. E a segunda pergunta é, em 2019, Drew Brees dará mais sinais de idade ou o Saints vai conseguir ultrapassar tudo isso? Vou começar por você, pai. Essas 2 perguntinhas. Primeiro, por que, objetivamente, para o pai, por que o Saints caiu de rendimento no fim da temporada de 2018? O ataque, no caso, né? No caso, principalmente. A defesa manteve o nível.
Sim, não, o Saints, digo, o lado ofensivo, principalmente o jogo aéreo do Saints. Para mim, o grande problema, acho que o grande causador da queda de rendimento do ataque, para mim, foi a linha ofensiva. Linha ofensiva baleada. O Wanger não estava bem, a gente perdeu o Armstead, o Hamtic jogou machucado e a gente não tinha rotação. Os reservas que entraram não deram conta do recado. Talvez, acho que o nosso melhor reserva talvez tenha sido o Will Clapp. Eu nem lembro direito de como ficou nossa linha ofensiva determinado período da temporada. Mas acho que o grande causador foi esse. E em 2019? Cara, eu acho que o time segue como um dos favoritos. A gente conseguiu manter a base. A minha grande preocupação com relação ao ataque do Saints para esta temporada é a saída do Ingram e a chegada do Murray. Para mim, isso é a grande incógnita. E o center, né? Que o center vai ser um calouro. E aí a gente sabe que é uma posição onde a experiência conta muito. É difícil um offensive lineman chegar na liga e chegar preparado. A gente tem algumas exceções aí na linha do Cowboys, o próprio Hamzik, que chegou e assumiu a titularidade e não saiu mais do time e foi um dos melhores jogadores da temporada, mas eu ainda vejo que a grande preocupação do ataque para mim está no jogo corrido com a saída do Ingram, que a gente já tinha ali um jogo corrido azeitado, o entrosamento dele com Camara, tudo funcionando direitinho. Então fica aí a minha preocupação, mas assim... Quanto ao Brees, quanto ao jogo aéreo, não teremos problema. Cara, eu acho que não. Eu espero que o nosso plano de jogo continue balanceado, que a gente continue dependendo cada vez menos. A cada ano que passa, eu torço muito para que a gente continue dependendo cada vez menos do Brees. Porque a cada ano que passa, fica mais próximo do Brees acabar. E veja, ele está partindo para a 19ª temporada dele na liga, ele vai estar de 41 para 42 anos, e a gente precisa conviver com isso. A era Brees está acabando na NFL, e o time vai ter que aprender a viver sem ele. Então, de verdade, eu espero vê-lo com boas atuações, com grandes atuações, fazendo o que ele sempre fez pelo nosso time, mas também tem essa consciência de que a gente precisa aprender a viver sem ele. Jé, primeira pergunta do motivo da queda de rendimento em 2018. Igual o Marcelo falou, lesões na linha ofensiva e quem veio do banco não conseguiu segurar. E também eu acho que, igual eu falei, deve-se muito os coordenadores defensivos dos adversários meio que terem sacado, terem entendido o plano de jogo do Saints, entendeu? Acho que lá pro fim do ano os caras já estavam ligados quais eram os esquemas do Saints. Então é isso, eu acho, na minha opinião. Posso estar errado, as pessoas podem discordar de mim, mas é o que eu acho. E 2019, como o Marcelão falou, o Brees tem um plano de carreira, assim, eu acho que na cabeça dele é muito nítido. Ele deu uma entrevista pro Washington Post, eu acho, ano passado, falando que ele queria jogar até os 45 anos, e ele tem uma rotina de treinamento muito absurda, assim, para alguém da idade dele, digamos assim, que deixa muito jogador atual da NFL no chinelo. Ele é bem rigoroso como isso. Muita gente fala só do Tom Brady, blá blá blá, o método TB12 lá, mas o Brees também tem o seu jeito de treinar e tudo mais, de se manter nos cascos, igual fala lá no Rio Grande do Sul. E eu acho que esse ano ele ainda aguenta, mas igual o Marcelo falou, eu acho que o Saints está se preparando para ficar sem o Drew Brees já faz uns 2-3 anos já. Meio que lentamente, mas já está se preparando.
Eu acho que o time é favorito, não quero zicar nem nada, mas o time é um dos favoritos esse ano, vai vir com sangue no olho. Ainda mais jogando contra o Rams logo na segunda semana da NFL. Vai ser interessante ver como que os dois times vão se encontrar lá em Los Angeles, né, depois de tudo que aconteceu. E, cara, aqui é clubismo, então o Saints na cabeça e fé no pai. Antes do Igor, pra mim, a queda de rendimento no meio pro fim da temporada, lógico que tem uma questão de lesão, mas eu acho que passa muito pela... Você sabe que há uma linha muito fina entre genialidade e idiotice, né? O Sean Payton, ele é gênio, mas às vezes ele ultrapassa a linha da idiotice. Concordo. E ele faz algumas coisas bem idiotas, como, por exemplo, forçar demais o jogo no Breeze em momentos desnecessários. E isso acabou ocasionando também uma certa queda de rendimento do Saints no meio pro fim da temporada. E em 2019 eu espero o tal do comeback. Eu sinceramente, eu tenho muito medo. Eu falo que eu espero o comeback, mas com um pé e meio atrás. Eu tenho muito medo, porque o Breeze ele já tem aquele ombro que a gente sabe que todo mundo não botava fé quando ele fez a cirurgia, tanto que ele sai do San Diego Chargers. A contratação dele do Saints é uma aposta, porque ninguém sabia como ele ia, ia responder em relação a ela. E talvez a conta dessa lesão tenha demorado mais de 10 anos para chegar, mas uma hora ela ia chegar e eu acho que ela chegou. Mas tomara que o Saints saiba passar por isso. E aí, Igor, lembrando que o PP vai ficar pro fim, para ninguém correr o risco de copiar nosso convidado especial. Eu acho que as lesões ali ofensiva influenciaram bastante, mas eu acho que há um declínio físico mesmo do Breeze, mas eu acho que isso a gente via até no jogo contra o Washington. Você já consegue ver que ele não encaixa aqueles passes longos igual ele encaixava, mas isso também não me preocupa muito. Outra questão eu acho que essa questão das armas incomodou ano passado, é que deu tão certo em certos momentos o jogo corrido com o Ingram, com o Camaro aparecendo como recebedor, todo jogo alguém tendo uma corrida de mais de 20, 30 jardas. E em alguns momentos, principalmente o ataque aéreo, quando precisou não ser explosivo, mas ser mais presente, a gente faltou. Por exemplo, o Ted Ginn, ele tá no elenco porque eu acho que a galera gosta muito dele. Basicamente porque esse time é muito jovem. Que ano passado eu não gostei do ano dele. Ele tava machucado, tudo bem, mas quando ele voltou. Teve alguns anos que a gente viu que ele e o Breeze não estavam se entendendo como deveriam. O Breeze bravo com ele com algumas rotas. A gente tem o Michael Thomas, que é um cara fantástico, mas as defesas da NFL, principalmente se você não tem um cara para tirar essa atenção, eles se adaptam muito bem a esse jogo, a um grande jogador, né? Você consegue forçar certas situações e aí você dá uma apagada nesse jogador. O Camara acabou sendo nosso recebedor secundário e isso é preocupante. A gente por muitas vezes não teve tight end, porque o Benjamin Watson se machucou. O Benjamin Watson teve uma temporada bem ruim ano passado. O Josh Hill, se não me engano, se machucou. Teve uma hora que a gente tava com o Garrett Griffin e sim, Dan Arnold, o Dan Arnold, que é um cara undrafted free agents, que a gente que apareceu até bastante para o que ele estava proposto a ser na temporada. Eu acho que isso influencia porque você não tem aquele mais um go-to guy, sabe? Você precisa ter 2, 3 armas. Porque, por exemplo, contra o Cowboys tem um cornerback fantástico, que é o Byron Murphy. Tem 2 linebackers fantásticos. Então, muito provavelmente ele vai anular o seu running back. Muito dificilmente ele vai conseguir receber passe ou vai estar em situações mais favoráveis. E muito provavelmente eles vão se adaptar ao seu wide receiver. Então você tem que ter aquele cara para ser o desafogo em alguns momentos. O Saints não teve o slot receiver, que é algo que desde quando o Snead saiu a gente não tem esse jogador de slot. O Cameron Meredith tá com problema no joelho, eu não sei se ele volta a jogar bem. A lesão dele foi muito séria e por isso que ele não conseguiu jogar. Eu gosto dele, mas eu não sei se ele volta a jogar bem. A gente não teve, como eu já disse, um tight end que podia jogar nessa posição, ser esse cara do desafogo, né? Joga a bola pra cima e pega, anda 3, 4 jardas, desafoga um pouco o ataque, abre o playbook. Assim, o Tyson Hill é um cara interessante? Mas o Tyson Hill é tudo menos um quarterback.
você pode fazer qualquer coisa, menos pedir para ele lançar uma bola. Ele não consegue. Tem um lance que toda vez fica repetindo do Tyson Hill, mas nem foi passe completo. A bola bate no chão e o Michael Thomas pega. E quanto mais ele tem a possibilidade de ficar com a bola na mão para passar, menos o Brees vai ter. E é melhor deixar a bola na mão do Brees. E aí você pode colocar ele para correr, pode colocar ele para fazer o que ele quiser. E aí a gente tem um grupo de wide receiver jovens, tem o Tre'Quan Smith. Eu espero um pulo do Tre'Quan Smith nessa temporada. O Tre'Quan Smith é um cara interessante, ele tem boas mãos, tem boa estatura, não é tão veloz. Eu espero que ele... Eu não gosto... O que me incomoda um pouco no Tre'Quan Smith é que eu acho ele muito... O trabalho de rotas deles é lento, ele tem um bom trabalho de pé, só que ele não é um cara muito rápido. Às vezes os jogadores conseguem ler bem as rotas dele. Ele precisa ser mais ágil nas rotas dele para ele ser um cara mais efetivo na NFL. Eu queria muito que o Austin Carr aparecesse. A gente tem o Richard Matthews que está no elenco, que são jogadores que podem dar essa ajuda nessas jogadas curtas, de abrir playbook, de não ter que o Brees tendo uma bola longa o tempo todo, de 3, 8 jardas, quando o jogo corrido não entrar principalmente. Então eu acho que é um pouco disso. O ano passado foi culpa das faltas dessas armas, e esse ano eu acho que o ataque vai estar bem. Eu acho que o Saints está bem posicionado esse ano novamente. O elenco é forte, muito forte. É um time mais maduro ainda. Eu não espero que aconteça o que aconteceu no começo da temporada passada, principalmente defensivamente, aquele salto alto que atrapalhou. Eu acho que vai estar um time muito mais centrado, muito mais maduro, mais acertado, porque o Saints achou os seus 2 cornerbacks, tem os seus safeties bem definidos. Vai ter problemas na linha defensiva, mas o grupo de linebackers é um bom grupo, se adaptou muito bem. Então esse time é muito bom. O Sean Payton, eu espero que o Sean Payton e o Brees tenham ambos a cabeça no lugar. O Brees tem que entender que ele não precisa ser o herói. O Sean Payton tem que entender que ele não precisa lançar 3, 4 passes de 15, 20 jardas um atrás do outro. E a evolução disso tudo, principalmente desses jovens jogadores, vai ajudar bastante esse time a se manter onde ele está. E por último, o nosso convidado, PP. Motivo do Saints ter perdido o rendimento, principalmente no ataque ofensivo. No ataque ofensivo. No ataque aéreo, no meio pro fim da temporada. Olha, na minha opinião, o grande motivo foram as lesões do interior, especificamente falando da linha ofensiva. Por quê? Drew Brees é um quarterback mais baixo, ele é 6'0", né, 1,83m cravado, para ser mais exato. Para um ser humano normal, beleza, o torcedor do Saints está super acostumado a ouvir isso. É um ser humano alto, mas para a NFL é um quarterback muito baixo. Por que os guards terem se lesionado, né? Foi uma coisa importante, porque o Saints sempre teve um interior de linha ofensiva muito forte, porque devido à altura do Brees, a distância entre os defensive tackles para o quarterback é mais importante do que para o restante da liga. Ele tendo esse espaço, ele consegue encontrar throwing lanes, ele consegue ver o que está acontecendo, ele consegue fazer a bola passar por cima da linha ofensiva. Ele não tem muita dificuldade com isso, porque o release dele é muito alto, é quase que vertical. Ele fica naquela ponta do pé que o pessoal já conhece na hora que ele vai lançar, então é uma coisa que não é um problema para o Drew Brees. Mas, taticamente falando, o interior da linha ofensiva para o Saints ser forte é fundamental. Então as lesões do Warford, a lesão no Pete, atrapalharam bastante. O Andrew Speed, se não me engano, até jogou a final do Championship Game com a mão quebrada, né? Acho que ele foi totalmente pro sacrifício. Então isso certamente atrapalhou. Se a gente parar para ver o tape, com certeza a distância entre o interior da linha ofensiva pro Brees e depois das lesões, a média por jogada de passe diminuiu. O Drew Brees também teve essa queda de atuação em relação à potência do braço, alguns passes que talvez não estavam chegando tão bem, mas se a gente for ver o aproveitamento dele, foi muito bom. A porcentagem, né, que o pessoal que gosta de acessar o Pro Football Reference tem lá, porcentagem de touchdowns a cada 100 passes lançados, 6,5, né? 6,5 é a porcentagem de touchdown dele que ele tem. Então, a cada 100 passes lançados, não, perdão, esse número está um pouco errado aqui. São 6,5% de touchdowns
totais, né, de todos os passes dele lançados, né, basicamente. Então, teve um número bom na temporada, foi o quarto mais alto da carreira dele. Então, em termos de aproveitamento, ele tá bem. Eu acho que teve essa mistura aí do envelhecimento, né, de começar a ter que adaptar um pouco do estilo de jogo dele, mas essas lesões no interior da linha ofensiva, na minha opinião, foi provavelmente o grande motivo da queda de produtividade dele. E tendo a linha ofensiva saudável, pode ser que isso melhore, pode ser que a gente vai acabar vendo aí um Drew Brees jogando melhor em 2019, pelo menos no início. O que tem que tomar cuidado no final da temporada, ele não estar desgastado, porque isso de fato foi nítido no final da temporada. Um pouco de queda no aproveitamento dele, no rendimento dele dentro de campo, e realmente isso fica um pouco preocupante aí para o torcedor do Saints. Mas eu não acredito que 2019 vai ser o drop-off dele ainda não. Acho que pode demorar um pouquinho, mas como falamos aqui no podcast, será necessário um melhor entendimento de como utilizar o Drew Brees ao longo do ano. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Legal, e já nessa parte final do podcast, Pepe, aproveitando sua participação, só pra gente encerrar, eu tenho duas questões pra você, aproveitando, assim, abusando um pouquinho mais da sua participação. Primeiro, Tyson Hill, você é um cara que conhece muito de quarterbacks, né? Você inclusive treina quarterbacks na equipe sub-20, né? Da seleção brasileira, sub-20? Ou não? Um projeto que tá pra começar ainda, infelizmente não saiu do papel. Treinar. Mas vai treinar. Vai acontecer, isso. Vai acontecer, isso. Mas é um cara que entende muito de quarterback. O que é? Acho que não dá pra falar nem de como se ele é como se fosse um objeto. O que é Tyson Hill? Cara, Tyson Hill é a epítome de um football player. Acho que você coloca ele em qualquer posição dentro de campo, ele vai render bem. É um excelente... Menos quarterback. Então, ele pode ser, na minha opinião, um quarterback reserva bom. Eu não vejo o Tyson Hill com potencial para ser um titular na NFL. Acho que isso é pedir um pouco demais dele. Ele acaba sendo esse jack of all trades, né? Um cara que você consegue usar em todas as situações dentro de campo. E ele atua realmente muito bem. Ele é um super incrível football player. Mas ele não é craque, ele não é fera em uma posição específica. Então, acho que o Saints ainda está tentando descobrir como mantê-lo, né, ao longo prazo, que não seja uma coisa só esporádica, talvez usá-lo de forma um pouco mais ampla na partida, de repente focar numa posição ou outra, mas se formos falar da posição de quarterback, não vejo o Tyson Hill como o quarterback do futuro da franquia quando o Drew Brees vier a se aposentar. Aí vai ser uma questão do Saints decidir se quer manter o Tyson Hill como esse coringa, né, que faz um monte de coisa dentro de campo, ou se vão tentar fazer com que ele foque numa posição só. E aí, quem hoje oficialmente é o reserva do Drew Brees, que é o Ted Bridgewater. Ele pode ser o futuro da franquia? Olha, eu acho que sim. Acho que você consegue ter o Teddy Bridgewater como um titular. Não vejo o Bridgewater sendo um quarterback que vai levar uma franquia ao Super Bowl. Isso eu não vejo. Mas é um jogador que pode ser um quarterback ali mediano na NFL, um titular mediano. Um cara que você pode ter boas temporadas, de repente o time engata numa sequência incrível de 4, 5 jogos e acaba levando um título, mas Teddy Bridgewater não pode ser a peça central da sua franquia se esse objetivo é ganhar um Super Bowl, né? Então acho que como reserva, bom, ele estava recuperando de uma lesão que é uma das lesões de joelho mais graves dos últimos tempos, né? Uma das mais graves, e acho que o teto dele é esse, é um bom reserva, um excelente reserva, perdão, e um titular ok na liga, mas nada além disso. Mas dá pra entender o que o Saints pretende com ele? Porque ano passado na trade todo mundo ficou surpreso e agora renova e paga um salário mais alto do que pagaria pra um reserva normal na NFL, né? Qual foi o contrato dele agora? Perdão que eu não me lembro de cabeça. Ele vai impactar 3.250.000, mas vai receber 7.250.000, somados tudo. Somados bônus, etc. 7.250.000 dólares o contrato do Ted Bridgewater, que é um contrato alto para um reserva, né? Realmente, para um reserva é um contrato alto, mas
Aí fica aquela questão, um contrato de apenas uma temporada. Então, acho que os Saints, com esse número e com esse contrato de 1 ano, a impressão que eu fico o Saints se sentiu confortável em ter o Teddy Bridgewater como reserva nessa temporada, e ao mesmo tempo passa a ser mais um teste para ele ao longo do ano, em treinos mesmo, né? Em sala de reunião, em treino, de repente se precisar entrar em alguma partida ou outra, para mostrar se, olha, Drew Brees está batendo esses 40 anos, se de repente acontece alguma coisa, até bater na madeira aqui, acontece alguma coisa e você precisar assumir a franquia para os próximos anos, a gente tem você aqui como uma certa forma de segurança e ver se você pode ser esse cara. Então eu acredito que pode ter sido essa a decisão por trás de manter, né, o Teddy Bridgewater na franquia. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Maravilha, Pepe. De novo, brigadão, cara, pela atenção com a gente do Idade Podcast. A segunda participação, a primeira já foi muito legal, essa também demais. Em nome de todos aqui do Saints Brasil, a gente agradece demais a atenção que você sempre tem com a gente. Pô, eu agradeço demais o convite de vocês, um prazer imenso gravar aqui. Cara, falar de Drew Brees pra mim é sempre um prazer, cara. Eu sou fãzaço de carteirinha dele desde os tempos de San Diego Chargers. E pra mim, não sei se top 3, mas pra mim, pessoalmente, top 5 quarterbacks of all time eu coloco. Então, isso meu voto tem. Foi uma dose de clubismo, admito. Foi, mas o meu voto, se eu for botar em termos de melhor quarterback que eu já vi jogar, o top 5 ele tá. Maravilha, brigadão, viu, cara? A gente com certeza vai te encher o saco pra participar de outros também. Ih, só falar que eu tô topando. Valeu, Pedro Pinto do canal Zona FA participando conosco desse Idade Podcast e despedindo também da galera. Gé, brigadão, espero que tenha sido bom pra você como foi pra mim. Tamo junto, foi massa demais gravar com o Pedro, tá sempre convidado demais pra voltar aqui com a gente. E só lembrando a galera, segue a gente nas redes sociais, Facebook é só procurar por Saints Brasil, estamos lá. Twitter, @SaintsBrasil09. Só rapidinho, eu fiz uma enquete enquanto a gente tava aqui discutindo lá no nosso Twitter, perguntei pra galera se o Drew Brees ainda tá velho. E o resultado final foi que o pessoal falou que não. Mas, tipo, aí gerou uma discussão bem bacana aqui. O pessoal falando que, obviamente, ele tá velho de idade, mas não significa que ele está ruim, está jogando mal. É isso aí, galera. Continue discutindo aí com a gente lá no nosso Twitter. E procure nosso blog, né? saintsbrasil.blogspot.com. Tamo junto. E um abraço pro pessoal lá do nosso grupo do Telegram, dos nossos ouvintes, sempre apoiando a gente, sempre trocando ideias bacanas por lá. Se você é nosso ouvinte do podcast, quer participar do nosso grupo no Telegram, é só pedir pra gente nas redes sociais o link que a gente passa pra você, certo? Abração pra todo mundo que tá ouvindo a gente e até a próxima. E só citando 2 participações na enquete do Twitter, do John, né, falando que ele tá velho como vinho, e do rapaz aqui com um monte de bola e uma galinha no perfil, @auimaui, ele fala que velho ele está, a idade não é relativa, mas ainda consegue jogar pelo menos mais uns 2 anos. Igor, valeu, irmão. Valeu, galera, muito legal conversar sobre isso, a gente tava ansioso por essa conversa, né, pensando na próxima temporada. É isso aí, bora confiar no Brees que vai dar tudo certo. Valeu, pai. Valeu, Caião. Valeu, galera. PP aí, prazerzaço ter você conosco de novo. Um abraço a todos aí. E dessa forma a gente encerra mais um Idade Podcast. A gente agradece você que nos aguentou por quase 1 hora aqui, falando de New Orleans Saints, falando principalmente de Drew Brees. Muito conteúdo mesmo, muita coisa, e você com certeza também tem a sua opinião. Então, comenta no YouTube, Spotify é um pouquinho mais difícil, mas aí você pode comentar no Twitter, na publicação do Facebook, pode comentar na publicação do blog. O que você acha do Drew Brees depois de ouvir tudo que a gente falou? Drew Brees tá velho, não tá velho, vai dar certo, não vai dar certo? Deixa seu comentário também, lembrando, saintsbrasil.blogspot.com. Também estamos em plataformas como Spotify, como o iTunes, como vários outros lugares. Saints Brasil no Twitter também, twitter.com/SaintsBrasil09. Participe conosco, com certeza vai ser muito legal ter a sua opinião. E já a gente volta com mais o Idete Podcast. Temporada tá chegando e é lógico que o Idete cada vez com mais frequência aparecendo na sua timeline. Valeu, galera, um abraço. Who dat?